Olá, seja bem-vindo ao Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da nacionalidade na Constituição, falando acerca da naturalização. Muito bem. Vimos no bloco anterior que a Constituição é o documento que atribui nacionalidade às pessoas. A nacionalidade atribuída no nascimento é a nacionalidade nata. A nacionalidade atribuída decorrente da vontade é a naturalização. Perante o Estado, qualquer pessoa, qualquer indivíduo será nacional ou estrangeiro. Quem é o nacional? É o que é o nato ou naturalizado. Então, o nacional é o sujeito que tem vínculo com aquele Estado. Pode ser um vínculo nato ou pode ser um vínculo de naturalização. Agora, se não é nato e nem naturalizado, não é nacional, portanto é estrangeiro, ou seja, é aquele que não tem um vínculo com aquele Estado, porque está vinculado a outro. Quanto à naturalização, o que a Constituição estabelece? A Constituição estabelece regras quanto à possibilidade de um indivíduo se vincular ao Estado brasileiro, que é o que nós chamamos de naturalização. Portanto, ela decorre de manifestação de vontade. Ninguém vai ser compelido a se naturalizar. É só se você quiser se vincular ao Estado, que aí sim a gente atribui. Também temos blocos de naturalização na Constituição, hipóteses diferentes que fundamentam o pedido com requisitos distintos. Vamos lá. A Constituição, num primeiro momento, estabelece a seguinte possibilidade. Pode-se naturalizar, ou seja, se vincular ao Brasil, manifestando sua vontade, todos aqueles que atenderem aos requisitos previstos na lei. Ou seja, você requer e a lei vai estabelecer quais são os requisitos. Que lei? Estatuto do Estrangeiro vai estabelecer as condições. Só que a Constituição diz, quando eu tiver um originário de país de língua portuguesa, eu exijo apenas os seguintes requisitos: residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Essa hipótese é o que nós chamamos de naturalização ordinária, ou seja, manifestando a vontade, você se vincula ao Brasil. Quando? Quando você, manifestando essa vontade, atende aos requisitos previstos na lei, mas se você for originário de um país de língua portuguesa, eu só exijo 1 ano de residência ininterrupto e idoneidade moral. Cuidado! Países de língua portuguesa, não estou falando de Portugal, é qualquer país que adote o português como idioma oficial, ok? Residência de 1 ano ininterrupto. O que é 1 ano ininterrupto? Estar residindo no país há 1 ano sem interrupção. Aí você fala, tá, professora, mas o que é não interromper? É não sair do território nacional? Não. É não ter o ânimos de morar em outro local, estabelecer o seu domicílio em outro estado. Isso significa que se você sai de férias, 10 dias visitar a família e volta, interrompeu o prazo, jurisprudência diz não. Tem que ter a intenção de não querer estabelecer mais a sua residência no país. E a idoneidade moral, a gente sabe que é um critério subjetivo. Agora, cuidado. Quanto à naturalização ordinária, o Brasil tem discricionariedade para conceder ou não. Ou seja, pode até preencher os requisitos, mas a autoridade competente, que no caso é o presidente, para conceder ou não, ele pode olhar e falar, se eu concedo, se eu não concedo. A margem de escolha, discricionariedade. Já na segunda hipótese, não. Como os requisitos são objetivos, aqui não há margem de escolha. O ato é vinculado. Portanto, no inciso
2A, ato discricionário. Inciso 2B, ato vinculado. Em que situação que a naturalização é vinculada? O Estado é obrigado a conceder a naturalização. No caso do estrangeiro, de qualquer nacionalidade, residindo no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, requerer a nacionalidade brasileira. Por que que aqui os requisitos são objetivos? Porque basta que eu prove que eu tenho domicílio aqui no Brasil há 15 anos ininterruptos, aqui é a minha residência, e 15 anos ininterruptos, não se esqueça, se eu sair para viagens de férias, visitar a família, não interromper o prazo, e sem condenação penal. Condenação penal eu provo com certidão. Então, também o critério é objetivo. Por isso que, nesse caso, provados os requisitos constitucionais, o Brasil é obrigado a conceder a naturalização. Portanto, o ato vinculado é a chamada naturalização extraordinária. O que é a chamada quasi-nacionalidade? Já ouviu falar? O que é quasi-nacionalidade? Quasi-nacionalidade é o tratamento que a Constituição dá aos portugueses, e aí leiam-se, os oriundos de Portugal. Então, aos portugueses com residência permanente no país. A gente sabe que o Brasil tem um monte de portugueses, imigrantes de Portugal. Então, aos portugueses, a Constituição estabelece um tratamento diferenciado, estabelecendo que, se houver reciprocidade de Portugal em relação aos brasileiros que estejam lá, são atribuídos aos portugueses com residência aqui os mesmos direitos inerentes ao brasileiro, salvo quando a condição de nacional é fundamental a alguma coisa. Exemplo, exercício do direito de voto. Então, o português pode votar? Não, porque ele é estrangeiro, então ele não pode votar. Mas todos os demais direitos que não sejam privativos da condição de brasileiro podem ser exercidos e invocados pelos portugueses. Por isso, quase nacionalidade. Ele não é nacional, mas ele tem o mesmo tratamento de um nacional, salvo os casos que a Constituição estabelece necessariamente a condição de nacional. Outra informação importantíssima. Só quem pode estabelecer diferença entre nato e naturalizado é a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é o único instrumento jurídico que pode distinguir nato de naturalizado. Se a Constituição não diferencia, a lei não pode diferenciar. Isso despenca em prova. A lei estabeleceu a diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Ele não vai colocar assim, ele vai colocar: uma determinada lei estabelece que aquele cargo só pode ser ocupado por brasileiro nato. Essa lei é constitucional? Resposta: não. Não, se a Constituição também não previu a distinção. Então, só quem pode distinguir nato de naturalizado é a Constituição Federal e a lei assim reproduzir de forma simétrica. Nunca a lei, por iniciativa própria, realizar essa distinção. Outra questão interessante, que está lá no artigo 5º da Constituição, é a extradição. Vamos falar um pouquinho de extradição ligada ao tema nacionalidade. O artigo 5º, incisos 51 e 52 da Constituição estabelece. Primeiro, 51. Nenhum brasileiro será extraditado. Ou seja, nenhum brasileiro será, quando requisitado por um Estado estrangeiro a sua entrega, extraditado, salvo o naturalizado. Então, via de regra, não é possível nenhum brasileiro ser extraditado, exceção ao naturalizado. Isso significa, há exceção ao nato? Não. Então, existe extradição de brasileiro nato? Não. Nunca, nunca. Só de naturalizado. Quando é possível extraditar um naturalizado? Em caso de o naturalizado ter praticado um crime comum, qualquer crime,
antes da naturalização, ou a qualquer tempo for comprovado o seu envolvimento em tráfico ilícito de drogas. Então, para tráfico de drogas não há limitação constitucional, antes ou depois da naturalização. Para os demais crimes, só os praticados antes da naturalização. E a ideia é interessante, né? Por que o Brasil, em tese, não naturaliza aquele que praticou crimes antes da naturalização ou crime de tráfico antes ou mesmo depois? A ideia é que a gente não quer naturalizar criminosos. A gente já tem bastante aqui, né? Tá bom, não vamos fazer mais não. Já está ótima a quantidade que nós temos. Não vamos literalmente nacionalizar criminoso. Então, a ideia é que o Brasil não concede naturalização. Por isso, o requisito da condenação penal lá atrás. A questão é, se for comprovado que a pessoa cometeu um crime e antes da naturalização, aí o Brasil está legitimado a conceder a extradição. E outra questão importante é que não será concedida a extradição de estrangeiro por crime de opinião ou crime político. Ou seja, estrangeiro não será extraditado se o motivo da extradição for crime político ou de opinião. Até porque a gente lá no artigo 4º da Constituição estabelece expressamente que nós concedemos asilo político. Vamos falar agora de um tema que é fundamental para qualquer prova que você venha fazer, principalmente o exame de ordem. Eu falo que até para fazer inscrição você precisa saber o que a gente vai analisar agora. Então, atenção, se você já sabe, recapitula. Se você não sabe, aprende. A Constituição estabelece uma distinção para a ocupação de alguns cargos entre brasileiros natos e naturalizados. Ou seja, são os cargos que somente brasileiro nato podem ocupar. Então, quais são os cargos que somente brasileiro nato pode ocupar? São eles: presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, os cargos de carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado da Defesa. Agora eu quero parar com vocês e fazer uma análise mais profunda, porque isso aqui é muito importante, está cheio de pegadinha feita em prova. Primeira pegadinha. Para você conseguir compreender bem os cargos privativos, você tem que dividi-los em 2 blocos. O primeiro bloco, ele traz os cargos que estão na linha de sucessão presidencial. Em outras palavras, aqueles que podem ocupar a presidência da República no caso de impossibilidade do próprio presidente. Então, todo mundo que está na linha de sucessão presidencial. Então, o próprio presidente, que é o cargo máximo do país e justifica que seja alguém que seja nato. Não tem sentido que o cargo de chefe de Estado e chefe de governo seja atribuído a alguém que não seja nato do país. Então, presidente e o vice. E se o vice não puder, quem que vem depois? Presidente da Câmara. Depois, presidente do Senado. Tomem cuidado. Eu posso ter um deputado federal naturalizado? Sim. Posso ter um deputado federal naturalizado presidente da Câmara? Depois. Posso ter um senador naturalizado? Sim. Posso ter um senador naturalizado como presidente do Senado? Não. Então, eu posso ter senadores e deputados federais naturalizados, mas eles nunca poderão ser presidentes da sua casa. Agora que vem a questão. Na sucessão presidencial, tem o presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, na sucessão, presidente do Supremo, ok? Só que quanto ao cargo privativo, não é só o presidente, são todos os ministros do STF. Então, não é só o presidente que é cargo privativo de brasileiro nato, no caso do STF. Não pode ser ministro, nenhum dos 11 do STF, se não for brasileiro nato. STJ entra na regra? Não. Posso ter um ministro do STJ,
Brasileiro naturalizado? Sim. Posso ter um ministro do STF? Não. Por quê? Porque como é um sistema rotativo ali de ocupar a presidência, seria possível que alguém que não fosse brasileiro nato acabasse ocupando o cargo de presidente da casa e, por consequência, eu teria um presidente em ordem de sucessão que não fosse brasileiro nato. Então, a Constituição limita. Nenhum ministro do Supremo pode ser brasileiro nato. Outra questão que também cai. Carreira diplomática, oficial de Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa está ligada à questão da defesa do território e da soberania nacional. Então, o diplomata representa o país, não tem sentido que não seja alguém nato. Oficial das Forças Armadas, são só os oficiais. Todo mundo das Forças Armadas tem que ser nato, somente os cargos de oficial. E, por fim, a última questão, ministro de Estado da Defesa. Quantos ministros nós temos de Estado atualmente? 39. Desses 39, quantos tem que ser nato? Somente um. O ministro da Defesa, porque ligada à questão da defesa do território nacional. Professora, como que eu vou decorar esse monte de possibilidades? Você vai decorar assim, é o mp3.com. O que significa mp3.com? M, ministro do STF. Por que P3? Porque são 3 P's. Presidente e vice-presidente, presidente da Câmara e presidente do Senado. E o C do mp3.com. O C, carreira diplomática. O, oficial das Forças Armadas. E M, ministro da Defesa. Então, repetindo, mp3.com para que você memorize os cargos de brasileiro nato ocupado de forma privativa. Para a gente finalizar, o artigo 89, inciso 7 da Constituição, também estabelece que no Conselho da República, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, e tem todos os requisitos lá, então cuidado. Que no artigo 89, inciso 7, eu também tenho uma questão de limitação constitucional. Cidadão para ocupar o Conselho da República tem que ser nato, ou seja, repetindo, só quem pode estabelecer diferença entre nato e naturalizado é a Constituição Federal. Cuidado com a temática. Espero que você tenha curtido essa aula. Se curtiu, compartilhe. E eu convido vocês para o nosso próximo encontro. Obrigada pela atenção e até lá!